Queridos irmãos, que a graça e a paz da parte do nosso bom Deus seja motivo de consolo e amparo para os nossos corações e esperança para as nossas almas. Hoje nós vamos conversar sobre um tema sério, mas que merece muito a nossa atenção e os nossos cuidados, que é suicídio. Isto pois, conforme dados da Organização Mundial de Saúde, aproximadamente uma pessoa a cada 40 segundos comete suicídio. Ao longo de um ano, somam-se mais de 1 milhão de pessoas que retornam à pátria espiritual pela via do suicídio. Diante desse contexto, portanto, falar sobre esse tema continua sendo uma das melhores estratégias de enfrentamento e prevenção a essa problemática que nós temos. Kevin Haynes é um cara que entendeu isso. Ele que aos 19 anos de idade, sofrendo de transtorno bipolar, pega um ônibus e vai em direção à famosa ponte de São Francisco, a Golden Gate Bridge, e ali então ele opta por tomar essa decisão equivocada de suicidar. E ele narra-nos que, um segundo após ter saltado da ponte, ele havia se arrependido profundamente daquela decisão. Isto porque Kevin é do pequeno grupo, do seleto grupo de 1% de pessoas que conseguiram sobreviver àquela queda mortal daquela ponte. E o impacto que ele teve depois daquela decisão foi tamanho em sua alma que ele passou a dedicar toda a sua existência para divulgar e militar a favor da vida, lutando contra o suicídio, lutando a favor, portanto, da sua prevenção e da sua solução. Kevin nos aponta então, através do seu testemunho vivo, que essa é uma decisão equivocada porque é uma tentativa de resolução definitiva para problemas que são transitórios, para problemas que são, portanto, passageiros e que necessitam de nós, então, outras alternativas, outras saídas. E ele nos demonstra justamente que é possível encontrarmos atendimento especializado através das indicações protocoladas e comprovadas pela ciência. É possível encontrarmos uma saída que seja aquela capaz de resolver a nossa dor, mas garantir que nós consigamos permanecer fazendo um voto de desejo pela vida. Permanecermos, portanto, no corpo físico durante o tempo que nos for possível, para que sim, superarmos as nossas aflições, as nossas dificuldades, que certamente, passando por esse momento no deserto existencial, nós nos defrontaremos mais tempo ou menos tempo com alguma dificuldade, com algum desafio, pois que é da condição humana lidar com isso. O que nós precisamos, de fato, é nos munirmos de instrumentos que nos capacitem, que nos dê resiliência, para que, diante das aflições, nós recordemos da figura do Cristo nos dizendo que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. E o Kevin ele nos aponta um fato interessante: conversar sobre essa problemática é uma estratégia efetiva para lutarmos em favor da vida, para vencermos, portanto, todos aqueles argumentos e possíveis ideias que sancionem a alternativa do suicídio como sendo legítima. O senhor Allan Kardec compreendeu isso de tal forma que ele irá dedicar um texto específico para tratar dessa problemática lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4, o suicídio e a loucura. E nós gostaríamos de destacar que o codificador ali, nesse belíssimo texto, chama-nos a atenção para o fato, ou para o papel que a doutrina espírita desempenha nessa prevenção tão necessária, especialmente nos dias de hoje. Nos dizendo que o espiritismo bem compreendido faz o homem ver de tão alto as coisas, dialogando inclusive através desse texto com aquele outro que também está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o texto Ponto de Vista, onde nós entendemos que a consciência da imortalidade da alma, percebermos a existência física através do olhar do espírito imortal que somos, nos permite termos uma lucidez que nos garante a sabedoria de lidarmos com os vários desafios com os quais nós nos deparamos através da existência física no corpo, sem nos desesperarmos, sem desistirmos de continuarmos a marchar, mas passando por momentos de tristeza, de dor, de aflição, na companhia e na presença do Cristo, ou então tendo essa perspectiva de algo mais além, de que a vida ela não cessa apenas no corpo físico, finda a vida do corpo físico, na verdade, tendo essa lucidez para então enfrentarmos esses desafios. O codificador nos diz necessariamente, o Espiritismo assim, colabora para nós combatermos o suicídio.
Mas eu gostaria de chamar a atenção para um outro ponto que está também nesse texto, onde o Sr. Allan Kardec irá fazer uma distinção entre o suicídio voluntário e o suicídio involuntário, nos dizendo que o suicídio voluntário, certamente, através da contribuição do paradigma da imortalidade da alma, será efetivamente eliminado da face da Terra. Mas que esse segundo item necessite de algo mais. Esse segundo item, portanto, o suicídio involuntário necessita de uma intervenção mais especializada. Porque o próprio codificador, lá em O Livro dos Espíritos, ao questionar os espíritos imortais se todo suicídio é voluntário e, portanto, todo suicida ele é responsável por essa decisão, os espíritos irão dizer que não, que o louco ele não sabe o que faz. Certamente naquela época do codificador não existia a categorização diagnóstica, os diversos protocolos psiquiátricos que nós temos disponíveis hoje. Então, dentro daquela denominação, dentro daquela nomenclatura de loucura, nós conseguimos incluir na atualidade todos os tipos de transtornos psiquiátricos. Então, todas as pessoas que estão acometidas de um adoecimento mental, certamente elas estão incluídas aí. Razão pela qual nós gostaríamos de destacar o número da Organização Mundial de Saúde, que nos aponta que 95% de todos os suicídios que acontecem no mundo são de pessoas com algum transtorno psiquiátrico. Então, nós entendemos que mais de 95% de todos os suicídios são involuntários e que, mais que isso, mais de 95% dos suicídios são evitáveis, desde que tratados da maneira correta. E aí nós precisamos, então, nos dirigir à benfeitora Joana de Ângeles, que irá nos dizer, amparada na ciência, amparada na medicina, na psicologia e na psicanálise, que é preciso, para esses casos, usarmos, sim, dos instrumentos que a doutrina espírita nos oferece, da fluidoterapia, do passe magnético, usarmos da bênção da prece, que nos conecta aos nossos mentores espirituais, ao nosso anjo guardião, que estreita o nosso laço com a espiritualidade, com Jesus, colaborando assim para a nossa saúde espiritual, que reverbera na saúde do corpo físico. Mas é preciso irmos mais além. Nesses casos é necessário a intervenção especializada. É preciso conversarmos com as pessoas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, criarmos uma rede de suporte, não termos o suicídio como um tema tabu. Se essa ideia já passou pela nossa cabeça, é preciso termos a coragem de assumirmos o momento de deserto em que estamos e buscarmos, num gesto de humildade e de alto carinho, um gesto de amorosidade, saídas através do auxílio profissional de pessoas que foram capacitadas para lidar com essa problemática. Nesse sentido, é essencial, é indispensável o cuidado médico, procurarmos um psiquiatra, um bom profissional, um bom psicoterapeuta e, às vezes, também um bom psicanalista, para que, em conjunto, esses profissionais possam colaborar para a nossa saúde integral, porque a via de saída mais adequada, certamente, é através desse atendimento especializado. Sem dúvidas nenhuma, Deus irá falar conosco, Deus irá intervir na nossa existência através desses profissionais. Mas Ele carece, Ele necessita de que nós tenhamos a humildade e a coragem de fazermos esse movimento em direção, em busca dessa saída, em busca da solução através do encontro com estes que serão os instrumentos sagrados da divindade para chegar até os nossos corações. Nesse sentido, é preciso a adesão à intervenção medicamentosa quando necessário, é preciso a adesão à psicoterapia, por mais prolongada que seja, mesmo que demore um pouco, os resultados para serem efetivos necessitam de um tempo. Não existe resolução mágica, não existe, desconfia, aliás, de todos os profissionais que ofereçam isso, né? Resolução mágica para problemas que são complexos. Mas o que é essencial é nós acreditarmos que é possível, que vale a pena amar, que vale a pena acreditarmos no amor e que é possível, através desse gesto de amorosidade, para com nós mesmos ou também para com aqueles que estão sob os nossos cuidados, nós conseguirmos construir vida e reafirmarmos o nosso desejo pela vida. Redescobrirmos em nós o endereço de Deus em nossa consciência, redescobrirmos em nós, reencontrarmos em nós aquele desejo que pulsa em nossas almas de viver, de existir, de estar no corpo físico e gozar todas as possibilidades que esse corpo, esse templo sagrado que a divindade nos confia, aproveitarmos para realizarmos conquistas que sejam conquistas verdadeiras, imortais. Nesse sentido, vale a pena destacarmos
o conflito em que nós vivemos na contemporaneidade em função da cultura que nós estamos construindo. Aqui nós citamos um livro, Sociedade do Cansaço, de um sociólogo sul-coreano, em que ele irá nos narrar justamente como nós construímos uma cultura na atualidade absolutamente adoecedora, que é essa sociedade do cansaço, uma sociedade que é pautada no individualismo, na competição e, portanto, no egoísmo. E com Kardec nós recordamos que o egoísmo ele é a nascente de todos os males. Então, o egoísmo é a nascente de todo adoecimento, e se, portanto, nós estamos em uma sociedade que que alimenta e colabora para o egoísmo, que convida-nos a atitudes egoístas, portanto, nós estamos em uma sociedade adoecedora. E irmos de contramão aos convites que o mundo nos faz, transgredirmos aquilo que é esperado de nós pela sociedade, é reafirmarmos num gesto genuíno o nosso compromisso com Jesus, o nosso compromisso com a vida. Nesse sentido é imperioso que nós tenhamos a coragem de renunciarmos à militância da meritocracia, a renunciarmos a essa competição desvairada em que nós somos colocados diante dos nossos companheiros de jornada, diante daqueles que estão na mesma caminhada que nós, como inimigos, como competidores, como adversários. Quando, na verdade, o que Jesus nos convida é que nós colaboremos uns com os outros, que nós criemos laços de cooperação, que são, de fato, esses laços através da genuína fraternidade, através da amorosidade, nos conectando uns com os outros, que nós, de fato, construiremos saúde em nossas almas. Razão pela qual, inclusive, a conexão humana é um dos fatores de suporte, é um dos fatores promotores de saúde mental. Quando nós nos conectamos uns com os outros de forma fraterna, de forma amorosa, através de relações saudáveis, nós estamos construindo saúde para as nossas almas. Porque o amor cura, o amor é terapêutico. Então, é preciso que nós, ainda que necessário que seja feito algum sacrifício pessoal, mas que nós renunciemos à competição desvairada, a essa lógica de acumulação materialista, a essa lógica em que nós temos que ser sempre os vencedores, sempre os winners, e que temos sempre que estar no pódio nessa sociedade do espetáculo, para citar aqui Guy Debord, nobre pensador francês, essa sociedade que nos convida através das redes sociais a um gesto absolutamente vaidoso, narcisista, de estarmos apresentando para o mundo os nossos feitos, as nossas conquistas, nos esquecendo de que a verdadeira conquista ela acontece nos bastidores, na intimidade, que é a conquista das virtudes imortais que acompanharam a nossa alma. Por isso que essa sociedade que nos oferece essas alternativas do espetáculo, do consumismo, da competição, do egoísmo e do individualismo, ela não nos sacia, ela não preenche, e aí nós ficamos numa espécie de roda de viciosa em busca de sempre mais, acumular sempre mais, estar sempre em festas mais barulhentas, em lugares mais agitados, estarmos sempre em busca daquela experiência que excite ainda mais os nossos sentidos fisiológicos, sempre buscando conquistar bens materiais de maior valor, de maior representatividade, para que nós possamos responder ao mundo que nós somos de fato vencedores, para nós podermos reafirmar para o mundo o nosso valor, nos esquecendo de que esse valor de fato que nós necessitamos reafirmar para nós mesmos, ele está não nessas coisas materiais, mas sim nas coisas do Espírito, mas sim na nossa capacidade de fato, construirmos equilíbrio emocional em nós, de nos conectarmos a Jesus, de nos conectarmos a Deus, a natureza e as pessoas. É isso que de fato preenche. Então é preciso renunciarmos à ilusão que o mundo nos apresenta e nos oferece como sendo a solução para a nossa satisfação e reafirmarmos o nosso compromisso com Jesus em busca de autorrealizarmos em nós aquilo que de fato a nossa alma necessita. Para isso é fundamental distinguirmos aquilo que é necessário do que é supérfluo e abraçarmos num compromisso com nós mesmos também a busca daquilo que é necessário para as nossas almas, a busca incessante de realizarmos aquilo que nós estamos no mundo para realizar, que é a nossa transformação moral, que é o nosso autodescobrimento, e aproximarmos assim o nosso coração do coração de Jesus. Nesse sentido, convém termos a lucidez de, ainda que a duras penas, ainda que diante de algumas críticas, priorizarmos a nossa saúde mental. A maneira do que foi feito por aquela ginasta estadunidense que era vista como a nobre candidata a vencer, a ser medalhista.
em diversas competições e ela renuncia a alguma dessas competições em favor da sua saúde mental, entendendo que a prioridade não é o pódio, a prioridade não é o palanque, o auditório aplaudindo as nossas realizações. A prioridade é, de fato, como nós nos sentimos fazendo aquilo que nós somos convidados a fazer. E priorizarmos nesse sentido aquilo que certamente colabora para o nosso crescimento espiritual. Aquilo que de fato colabora, inclusive, para a construção coletiva, de uma saúde coletiva, de uma saúde integral, de uma justiça que crie no coletivo onde estejamos condições para que a fraternidade, a amorosidade, portanto a saúde possa existir. E nós, quando instrumentos, né, instrumentos sagrados, portanto da realização de Deus no mundo material, da realização dessa vontade que é a vontade de Deus para nós, de que nos amemos uns aos outros, certamente encontraremos uma satisfação que nenhuma outra realização é capaz de nos dar. Portanto, é necessário, meus irmãos, minhas irmãs, que nestes dias em que a aflição bate à nossa porta de forma tão violenta, nós tenhamos a coragem de convidar Jesus para dentro dos nossos lares, que tenhamos coragem de abrir um livro edificante, de fazermos uma leitura que gere alimento para as nossas almas, de meditarmos, praticarmos yoga, praticarmos uma atividade física, cuidarmos desse templo sagrado que é o corpo físico, cuidarmos dessa máquina que Deus nos ofereceu como um templo para a nossa educação espiritual, mas é sobretudo necessário que no momento adequado nós busquemos o auxílio profissional. Busquemos estar com alguém que tenha capacidade de suportar aquilo que é insuportável em nós, de podermos dialogar e conversar com a pessoa e revelarmos a ela os nossos crimes morais, revelarmos a ela as nossas maiores dificuldades, as nossas maiores imperfeições, sem sermos por ela julgados, condenados, mas que, através dessa relação transferencial, dessa relação de confiança e de fraternidade, aliás, nós consigamos, com um profissional bem capacitado, encontrarmos saídas para esses nossos dilemas existenciais e certamente para todos eles há saídas possíveis. Tenhamos certeza disso. Acreditemos, por maiores que sejam as nossas dores, as nossas dificuldades, há saídas possíveis, que não o suicídio. E o nosso desejo é de que Jesus possa estar nos nossos lares, especialmente no templo sagrado dos nossos corações, sendo celebrado e louvado por nós a cada instante da nossa existência, e que na companhia dele nós tenhamos a lucidez de continuarmos a marchar de noite e de dia pelo deserto da vida, de quando estivermos cruzando aquele vale da sombra e da morte, que estejamos na presença do Cristo. E que nessa presença de Jesus nós consigamos um dia alcançar aquele ambiente de pastos verdejantes e águas tranquilas, entrando no oásis da vida, entrando no oásis consciencial. Mesmo que para isso, durante alguns dias, a gente tenha que atravessar uma noite que seja fria e escura, mas que façamos essa travessia certos de que, por mais fria e escura que seja, nenhuma noite durará para sempre, pois que ela terá as suas trevas dissipadas por um novo amanhecer, por um novo sol a raiar. Que a nossa confiança seja, portanto, na promessa de Jesus para as nossas vidas, de que fatalmente nós encontraremos com Ele, fatalmente todas as ovelhas que foram confiadas a Ele por Deus encontrarão-se com esse amor divino um dia. E que seremos, então, neste instante, conhecidos por Deus, por essa matriz amorosa que nos gerou, como somos, conheceremos a face divina, como somos por Ele conhecidos. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, que possamos, não apenas agora no setembro, nesse mês em que nós trabalhamos em favor, e é muito legítima essa campanha, em favor da prevenção do suicídio, em favor, obviamente, do cuidado com a nossa saúde mental, mas que consigamos implementar em gestos genuínos de amorosidade, em gestos de compromisso com a vida e com Cristo, atitudes em nossa existência que favoreçam a nossa saúde e a saúde daqueles que estão junto de nós. Que o Cristo seja a inspiração e a aspiração mais intensa das nossas almas e que na companhia dele consigamos caminhar para mais junto de Deus com saúde, com paz, com amorosidade e superarmos todos os desafios existenciais que nós enfrentamos hoje, enfrentamos no passado ou viemos, ou possivelmente venhamos a enfrentar no futuro. Com Cristo, nós sabemos que as nossas aflições podem encontrar um colo carinhoso, um colo afável, um colo que vai nos
certamente preparar para o enfrentamento devido. Lembremos do colo de Jesus sempre que for necessário e encontremos nele o consolo e a bênção para as nossas almas. Muita paz.